Muito boa noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, hoje dia, não sei que dia é hoje, dia 16, dia 15, dia 17, que dia é hoje, pessoal? Bora para mais uma noite então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Cris Farias, boa noite. Wesley Cabral, boa noite. Thaisa, boa noite. E Nayara Helena Seton, boa noite. Hoje é dia 16, obrigado pessoal, dia 16, caramba, como passa o tempo, 16 de maio. Enquanto o pessoal não vem, hoje não veio aviso pelo WhatsApp. Eu não sei o que está acontecendo, mas as minhas lives também, para muitas pessoas, não aparece aquele círculo dizendo live. Deixa eu aproveitar que enquanto o pessoal vem chegando, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, boa noite. Estou pensando, talvez na semana que vem, fazer uma série de aulas sobre carreira, sobre estruturar, sobre direcionamento de carreira. Vocês acham esse tema interessante? Pessoal, boa noite. Aqui do Rio Grande do Sul. Vídeo menino, pai, quem veio, ok. Boa noite, Luiz Ernédio, Campina das Missões. Rutiane foi a primeira que respondeu. Cláudia, muito interessante. Fabian Gomes, muito interessante. Acho interessante, sim. Minha voz está saindo distorcida, diz o Marcos Marcão. É verdade isso? Very much indeed, thank you very much. Sim, boa noite, diz a Simone. Espetacular. Eu vou... Já faz tempo que eu não falo sobre isso. E eu tava conversando hoje de manhã. E eu tô pensando, eu não sei se vai ser nesta semana ou na outra, mas vamos fazer uma série de 4, 5 aulas sobre direcionamento profissional para aproveitar esse começo de segundo semestre que está no fim do mês 5, né? E aí nós vamos dar uma alinhada, tá? Vamos dar uma alinhada nessa questão do direcionamento profissional. Por que isso? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo perguntas. Eu não sei qual é meu talento, eu não sei qual é meu propósito, eu não sei o que eu faço. As pessoas estão perdidas, então vamos dar transição de carreira. Muito bem. Legal, vamos lá então, pessoal. Hoje minha voz está ok, a voz oscila, diz o Márcio Forjaz. A voz é do próprio Instagram, esse problema não, eu sei, a minha voz aqui tá ok. Manda um alô para Itaberaba, Bahia. Lu Cruz. Alô, Itaberaba. Muito bem. Então vamos lá. Precisamos de novas carreiras para o Rio Grande do Sul, que está perdido. Rio Grande do Sul. Pessoal, uma coisa importante sobre toda essa questão que está acontecendo no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, mas também no nosso querido Brasil. O Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. É triste, é um sofrimento que não acaba, é água que não tem para onde ir, mas a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que fazer o que o pessoal tá fazendo. A gente tem que uma hora dessas, a gente precisa repensar um pouco mais toda essa estrutura. Mas nesse momento a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que buscar ânimo onde não existe. Eu acho que esse é o principal problema, porque é uma situação de desanimar. Eu fico pensando, a gente está ajudando, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, mas a gente está em casa. A gente tem luz, a gente tem a cama da gente, a gente tem a geladeira da gente. E mesmo assim, só olhando, só ajudando, só conversando com as pessoas,
a gente já fica meio desesperado. Agora imagina a pessoa que está mergulhado nessa situação, a pessoa que não tem, cara, não tem, a gente não gosta nem de ficar num hotel durante 4, 5, 6 dias. Agora, tu imagina tu ter a tua casa ainda 1 metro de água, já uma semana, 10 dias com 1 metro de água e você não sabe nem o momento em que você vai poder ir para casa. Que é essa situação do pessoal da região metropolitana. O pessoal ali dos interior, aí, da região de Lajeado, já estão começando o que sobrou, limpando, vendo o que vão fazer. Mas eu fico pensando, da onde nós vamos tirar força, da onde nós vamos tirar ânimo? Essa que é a grande fase, entendeu? Então vamos emanar orações, energias positivas. Alguém me perguntou, orar para terceiros ajuda? Como que não? Como que não? Claro que ajuda. Você mandar boas energias, você ajuda sim, entendeu? Muitas vezes a gente não tem o que doar. Muitas vezes a pessoa tá sem dinheiro para ela mesma, mas ela pode doar uma oração, ela pode mandar uma energia boa, entendeu? Então a gente pode ajudar. Angola, pessoal da Angola, obrigado. Bom, vamos para o nosso conteúdo então. Vamos mandar eu tô mandando toda noite pro Ricardo, que é meu amigo, ele nunca entra na live, ele deve ver que eu todo dia mando live para ele e ele não me assiste, mas tá bom, vou continuar mandando. Pronto. A Beth está falando, estamos trabalhando sem parar com voluntários, cozinhando para os alojamentos. Eu sei, tem gente mandando vídeos de crianças de 6, 7 anos ajudando, fazer comida, fazendo sanduíche. E existem coisas boas, entendeu? Existem coisas boas acontecendo. Eu acho que todo esse sofrimento, toda essa amargura, esse desespero, ele está despertando algo em nós. Eu consigo perceber isso, tá bom? Então a gente vai superar isso, todos nós, porque as pessoas que estão lá, com certeza, estão numa situação muito pior, mas está todo mundo sofrendo. Tem um outro sociopata aí que não se importa, mas está todo mundo sofrendo, tá bom? A Mariana está perguntando se eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho da região das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Nasci na fronteira da Argentina, mas eu e a Fabiana, nós moramos em Gramado. Nós passamos 4, 5 meses, 3, 4 meses em Gramado por ano. A gente mora ali na região da Serra. A gente tem casa aí, entendeu? Bom, pessoal, vamos lá então. Vou fechar os comentários, depois eu abro, tá? Você não manda mais, você não me avisa mais das lives. Ó, Esther, deixa eu te falar. Nós estamos tendo problemas. As coisas estão estranhas até no Instagram, até no WhatsApp. A gente manda, mas não chega até você, tá? Claro, a Bia tá falando, Gramado também tá numa situação ruim, entendeu? Muita gente desalojada, algumas ruas. O centro tá legal, mas muitas ruas com problemas. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos nos focar aqui, tá? Vou fechar os comentários pra gente se alinhar. Então, nós começamos falando na aula 1, eu sempre gosto de relembrar, porque isso aqui é aula, tá? Eu tô dando um mini curso aqui, tá? Então, o que acontece? Se você quer uma mudança, uma transformação na vida, uma transformação profunda, verdadeira, duradoura, para onde você precisa olhar? Qual a coisa mais importante para você buscar essa transformação? Você precisa entender que o ser humano ele pode viver de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente. E que existem vários níveis de inconsciência e existem vários níveis de consciência. Então, você pode viver muito inconsciente, você pode viver muito consciente. Você pode viver pouco consciente, mais ou menos,
ou você pode viver muito inconsciente, pouco inconsciente ou mais ou menos inconsciente. Isso é importante porque uma vez que você entende isso, uma vez que você compreende isso, nós precisamos começar a buscar a elevação do nosso nível de consciência. O que seria elevar o nosso nível de consciência? É sair do nosso condicionamento. Você não, aquilo que eu expliquei ontem de noite, você não ser apenas um reflexo automático, um reflexo inconsciente do seu condicionamento. Existe uma diferença crucial entre o que eu e algumas pessoas ensinam e o que a maioria das outras pessoas ensinam. Não estou dizendo que a minha filosofia, a filosofia que está alinhada com o que eu ensino é melhor ou pior do que a outra. São duas coisas diferentes, A e B. Você que vai ter o discernimento para saber o que é melhor. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, elas dizem o seguinte: você precisa mudar o seu condicionamento. O que seria mudar o seu condicionamento? Você precisa mudar suas crenças, você precisa eliminar crenças limitantes, você precisa desbloquear alguma coisa aqui na sua mente, você precisa reprogramar a sua mente. Quer dizer, você precisa ter uma outra programação mental. Mas isso ainda continua sendo uma programação. Você precisa ressignificar as coisas, mas a ressignificação, ela continua sendo uma coisa condicionada. Então, a maioria das pessoas diz o seguinte: você precisa mudar o seu condicionamento. Por mais que você mude o seu condicionamento, ele continua sendo um condicionamento. Ele ainda continua sendo uma condição na qual você está presa. Isso é o que a maioria das pessoas ensina. O que nós ensinamos? Nós ensinamos que você precisa sair dessa parte de baixo, você precisa transcender o condicionamento. Você não é um condicionamento. Você pode viver condicionado, mas você não é o condicionamento, você é consciência. É mais ou menos, vou dar um exemplo. É mais ou menos assim, Presta atenção. O que as pessoas ensinam é o seguinte: você está dormindo. E aí, enquanto você dorme, você tem um sonho. E nesse sonho, você tem um pesadelo. O sonho é ruim. A maioria das pessoas diz o seguinte: você tem que sair desse pesadelo. Você tem que sonhar um sonho bom. Pesadelo não é legal. Você tem que sonhar, vamos mudar o seu sonho. Você precisa sonhar coisas positivas. É o que a maioria das pessoas ensina. O que eu ensino é o seguinte: você está dormindo, não tente mudar o seu sonho. Desperte, acorde, desperte. É despertar, você precisa acordar, você precisa sair do sono, você precisa sair do seu condicionamento. Você não nasceu para viver numa condição. Saia do seu condicionamento, saia da sua condição. É isso que nós estávamos falando ontem à noite. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje 3 coisas, tá? Vamos trabalhar 3 coisas. São 3 coisas sumamente importantes. Mas antes de falar sobre essas 3 coisas, quero contar uma história. Quero contar uma história para vocês. 2 histórias bem curtas, 2 histórias bem curtas para introduzir a nossa aula de hoje. Ponto 1.
Jesus falava para as pessoas. E ele tinha uma equipe, que eram os apóstolos, que acompanhavam ele para onde ele ia. Então ele andava com os apóstolos. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus falava para as outras pessoas em parábolas. Em parábolas. O que é uma parábola? É uma história com um significado que precisa ser interpretado. É um símbolo. Uma parábola é um símbolo. É uma história que tem um significado e que você precisa interpretar. Por quê? Porque o significado da parábola está oculto na história. Então, isso é um pouco difícil de fazer. Ontem nós falamos sobre a parábola do filho pródigo. É uma história, uma parábola, ela tem um significado, ela não é um fato verdadeiro, ela tem que ser interpretada. E aí, os apóstolos estranharam esse fato de Jesus falar essas histórias difíceis de serem interpretadas. E aí eles perguntaram para ele, por que você fala por parábolas? E Jesus respondeu uma coisa que me intrigou. Ele disse duas coisas, mas eu vou me ater na primeira. Ele disse o seguinte, é porque as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. As pessoas têm olhos, mas não veem. Bom. E aí ele diz, porque para vocês foi revelado os mistérios do reino dos céus e a eles não. Mas vamos deixar essa segunda parte de lado. Vamos olhar para a primeira parte, onde ele diz que as pessoas têm ouvidos e não ouvem. As pessoas têm olhos e não veem. Agora pense sobre a parábola, a alegoria da caverna de Platão, que eu expliquei ontem de noite. O que Platão fala? Que as pessoas veem as pálidas sombras da realidade refletidas no fundo da caverna. E quando aquele homem que tinha se libertado volta para a caverna, as pessoas dão risada dele. Por que eu trouxe essa história para vocês? Eu trouxe essa história para vocês porque para mim foi muito perturbador essa afirmação de Jesus que as pessoas têm ouvidos e não ouvem, e as pessoas têm olhos e não veem. Porque a primeira coisa que eu me perguntei foi o seguinte, será que eu também tenho ouvidos e não ouço? Será que eu também tenho olhos e não vejo? E o que isso significa? Porque eu tenho ouvidos e eu ouço. E as pessoas para as quais Jesus falava, eles também tinham ouvidos e eles também ouviam. Tanto é que eles estavam lá ouvindo. Então Jesus não estava literalmente dizendo que elas eram surdas. Ele não estava literalmente dizendo que as pessoas eram cegas. Ele estava dizendo que eu falo para elas, elas ouvem, mas elas não entendem, não entra na cabeça delas. E eu fiquei meditando e refletindo várias vezes sobre isso, no sentido de entender se eu era surdo, no sentido de não entender as coisas. E aí vem essa questão que nós viemos falando nessas 2 noites. Nós só enxergamos aquilo que nós queremos ver. Nós só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Eu falei isso ontem de noite, que as pessoas, vocês não estão me ouvindo. E se você estivesse falando para mim, eu não estaria te ouvindo. Quando a gente ouve, e isso é o que Jesus, na minha compreensão, queria dizer, e isso é tão importante
para a gente mudar, para a gente transformar, porque você precisa se abrir para o novo, porque senão você ouve e você não escuta. Por isso que eu falo de elevar o nível de consciência, é você sair da condição, porque senão tudo o que a gente fala, tudo que você fala para uma outra pessoa, isso acontece também entre você e o seu marido, entre você e sua esposa, entre você e seu filho, entre você e seus colegas de trabalho, as pessoas, elas só escutam aquilo que já existe na cabeça delas. É isso que eu falei na primeira noite da nossa série, a importância da percepção. Uma vez que você se condiciona, você passa a ver tudo da perspectiva desse condicionamento. Uma vez que você se condiciona, você passa a entender tudo a partir desse condicionamento. Então essa é a primeira história que eu quero contar e eu não vou resolver esse problema para você. Eu sou um provocador, estou te provocando. É você que vai ter que encontrar uma saída. Mas eu quero que você entenda a partir desse momento, e aí eu já estou dando a saída, porque o entendimento, a compreensão disso é a transformação. A transformação está no entendimento. Mas eu quero que você entenda, então, que o grande problema é que nós ouvimos, mas nós só ouvimos o que já existe na nossa cabeça. Quando a outra pessoa fala, a gente está tentando enquadrar o que essa pessoa fala na nossa cabeça. Isso também é um problema, às vezes as pessoas perguntam, tu acredita na Bíblia? Eu digo, o que você quer dizer com isso? Eu acredito na Bíblia, mas talvez eu não acredite na sua interpretação da Bíblia. Porque interpretar a Bíblia é uma coisa tremendamente complexa e difícil. E quando a gente tem um condicionamento, você tende a compreender a Bíblia de tal modo para satisfazer o teu condicionamento. Então isso é complexo. Ponto 2, a segunda história, para nós introduzir o nosso conteúdo, porque o conteúdo hoje é tremendo. Jesus, nessa história das parábolas, ele conta a parábola do homem prudente e do homem insensato. E aí eu quero repetir essa parábola e eu quero que você analise se você se considera um homem prudente ou um homem insensato de acordo com essa parábola. O que é a parábola do homem prudente e do homem insensato? Jesus diz que o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. E aí ele diz que o homem prudente cavoca fundo e constrói a sua casa sobre a rocha. Qual é a diferença? Ele diz que o homem que constrói a sua casa sobre a areia, ele é insensato. Por quê? Porque quando chove, o vento, as ondas do mar, qualquer coisa derruba a casa, porque ela está construída sobre a areia. E o homem prudente, ele cava fundo, encontra a rocha e constrói a sua casa sobre a rocha. Se você analisar, é muito raro, muito difícil, alguém construir a sua casa sobre a areia. E mais difícil ainda, alguém construir a sua casa sobre uma pedra. Então Jesus não estava falando de construir a sua casa. Por quê? Porque ele não estava preocupado com isso. Era uma parábola, ele estava querendo nos ensinar algo. Então, o que seria construir a sua casa? Você tem uma casa, mas não a casa onde você mora. A nossa casa é a nossa identidade.
A nossa casa é a nossa noção de eu. Então, o que ela estava dizendo é o seguinte: você pode construir a sua noção de eu sobre a areia, ou você pode construir a sua noção de eu sobre a rocha. Então, a pergunta: a sua noção de eu, ela está construída sobre a areia ou sobre a rocha? Qual a diferença? A areia, ela muda o tempo todo. A areia, ela é uma ilusão. Se você conhece Jericoacoara ou as dunas lá no Rio Grande do Norte, se você conhece as dunas, você sabe que a duna muda o tempo todo. A areia, ela é uma coisa que muda o tempo todo. Se você construir a sua noção de eu sobre areia, ela muda o tempo todo. Mas mais importante que isso, você vai viver preocupado. Por quê? Porque se a sua noção de eu é construído sobre areia, qualquer chuva, qualquer vento, qualquer onda vai mudar, vai destruir a sua noção de eu. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cavucar fundo e construir a sua casa sobre a rocha. O que seria isso? É exatamente o que nós vimos ontem, tá? Construir a sua casa sobre a rocha é construir a sua identidade sobre aquilo que é eterno, aquilo que é firme como a rocha. Existe algo eterno em você e, ao mesmo tempo, existe algo impermanente que muda na mesma intensidade que a areia muda. Então, onde você construiu a sua noção de eu? Isso aqui é o pensamento, é a mente, são as crenças, são as coisas que você coletou ao longo da sua vida. É o seu falso eu. Construir a sua casa sobre areia é você extrair a sua noção de eu dessas coisas impermanentes. Construir a casa sobre a rocha é você encontrar aquilo que é mais profundo, aquilo que é eterno em você. E nós falamos sobre isso ontem à noite. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque a maioria de nós busca sucesso, busca dinheiro, busca reconhecimento, busca validação, busca segurança, busca direção. A maioria de nós quer ficar rico, a maioria quer ficar rico, a maioria de nós quer prosperar, a maioria de nós quer crescer. E o que nos impede de prosperar? O que nos impede de crescer? O que nos impede de ganhar dinheiro? Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, não é o ambiente errado, não são essas coisas que as pessoas ensinam. A maioria de nós não consegue sair do lugar porque a gente está preso, a gente vive com medo, a gente vive preocupado, a gente vive ansioso, porque a gente sempre está lidando com problemas. O que te impede de enriquecer não é a falta de inteligência. O que te impede de ganhar dinheiro, o que te impede de crescer na vida, é o fato de você ter construído a sua casa sobre areia. E você passa o tempo inteiro pensando, preocupado em como manter a sua casa de pé, em como manter a sua noção de eu intacta. Porque ela é frágil, porque ela é falsa, porque ela é uma ilusão, porque ela é feita de coisas impermanentes. Então, se você pudesse se libertar dessa dualidade, se você pudesse entender essa uma parábola, essa uma história, e se você pudesse construir
a sua noção de eu naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, naquilo que é profundo, naquilo que é permanente, se você pudesse, ao invés de viver do seu conhecimento limitado, das suas crenças, das suas experiências do passado, se você pudesse viver da fé, da segurança que nasce da fé, da segurança que nasce da fé. Aliás, eu estava falando com a minha mãe antes da aula. Minha mãe tem 84 anos. E a gente até estava conversando sobre essa situação do Rio Grande do Sul e tudo mais. E ela disse, se eu tivesse mais força, se eu tivesse mais poder, eu ia sair caminhando por aí, eu ia dizer para as pessoas que elas precisam ter fé. Você já percebeu que nós perdemos a fé? A minha mãe tem razão, nós perdemos a fé. Por que nós perdemos a fé? Porque nós só acreditamos naquilo que nós sabemos. E se você só acredita no que você sabe, você não precisa ter fé. Você não dá um passo. Nós não damos um passo na fé. O que é a fé? A fé é ter raízes profundas na vida. É você ter esse enraizamento profundo na vida que os animais têm e que nós perdemos, que todas as espécies vivas têm e que nós perdemos. Então, se nós pudéssemos entender, e o grande problema meu e teu, nosso grande problema, e nós não percebemos isso, o nosso grande problema é o sofrimento. Nós não percebemos que o que nos segura, o que nos mantém onde nós não queremos estar é o sofrimento. Nós gastamos tanta energia para nos libertar do sofrimento. O que é o sofrimento? Ansiedade é sofrimento, medo é sofrimento, insegurança é sofrimento, tédio é sofrimento, inveja é sofrimento, insegurança é sofrimento, mágoa é sofrimento, preocupação é sofrimento. Todas essas coisas são sofrimentos. E nós investimos toneladas de energia, todas as horas, todos os dias, investindo toneladas de energia todos os dias para lidar com os nossos sofrimentos. E os nossos sofrimentos, eles só aumentam. O que é o caos? O caos é o sofrimento. O que é o caos? É o desconhecido. O desconhecido é um sofrimento. Nós não temos mais fé. A fé é a certeza das coisas que nós desconhecemos, as coisas que nós não vemos, as coisas que nós não sabemos. O caos é o sofrimento. O caos é o imprevisto. O caos é a escuridão. O caos é as trevas. O caos é a inconsciência. Porque por mais dramática, por mais catastrófica, por mais trágica que seja uma condição, uma situação, se você tiver consciência, você sabe lidar com ela. Mas por mais dinheiro que você ganhe, por mais riqueza material, por maior que sejam essas coisas terrenas, na inconsciência você sofre. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se tu for inconsciente, tu vai sofrer. Eu tenho amigos que têm muito dinheiro e eu vejo eles sofrendo, eles têm 15, 30 vezes mais dinheiro do que eu, e eles estão desesperados, sofrendo. É uma agonia, Meu Deus do céu, eu digo, pelo amor de Deus. Então, existe uma coisa estranha. E eu quero que você entenda isso. Existe uma coisa estranha que poucas pessoas no mundo entendem. E se você tiver ouvidos, abra seus ouvidos agora para entender isso.
que isso mudou minha vida. Uma coisa estranha que poucas pessoas entendem. Qual é essa coisa estranha? Abra seus ouvidos para entender isso. Nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter sucesso, nós queremos ter reconhecimento para nos libertar do sofrimento. Nós queremos ter todas essas coisas para nos libertar do sofrimento. E o que é estranho? Nós não entendemos que é o sofrimento que nos impede de ter todas essas coisas. Vou repetir, tá? Porque se você quer ter prosperidade, se você quer ter abundância, se você quer ter plenitude, você precisa entender isso. O que é que você precisa entender? Que nós queremos ter sucesso para nos libertar do sofrimento. Mas nós não entendemos que são os sofrimentos que nos impedem de ter sucesso. Então, o que acontece, por exemplo? Nós temos um monte de gente que fala sobre inteligência emocional. Muitas pessoas vão querer te ensinar inteligência emocional. Mas o que elas não entendem é uma coisa muito básica que elas não entendem. O que elas não entendem? Existem dois tipos de sensações. Existem as emoções, tá? E existem os estados naturais do ser. Estados naturais do ser, tá? Talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre estados naturais do ser. O que são estados naturais do ser? São as coisas que as pessoas chamam de emoções positivas. Você não tem que gerenciar, você não tem que controlar ou coordenar emoções. Você precisa conhecer os estados naturais do ser. O que são estados? São sentimentos parecidos com emoções. O que são naturais? Fazem parte da nossa natureza. E o que são do ser? Eles vêm da nossa essência. E o que são emoções? Emoções são estados criados pelo pensamento. Todo estado que você cria com o pensamento, por exemplo, ele não é positivo, ele é o lado oposto do negativo. Então ele se torna positivo porque ele é o lado oposto do negativo. O que é um estado natural do ser? Paz. A paz faz parte da nossa natureza. Nós só não sentimos paz quando nós nos perdemos no pensamento. Pensamento é movimento. Pensamento é agito. Pensamento cria emoção. Você não tem paz. A paz não é uma emoção. Paz não é emoção. Paz é um estado natural do ser. Alegria. Alegria. O que é alegria? Alegria é um estado natural do ser. Você só não tem alegria quando o pensamento entra em ação e cria sofrimento. Entusiasmo. Entusiasmo. Você não cria entusiasmo com o pensamento. Você cria euforia com o pensamento. Euforia é diferente de entusiasmo. Entusiasmo, a própria palavra diz, entusiasmo é Deus dentro. Estado natural do ser. Faz parte de quem você é. Isso é tão novo e tão profundo que é difícil de entender. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você quer controlar suas emoções, como muitos coaches e gurus falam por aí, se tu quer focar em administrar suas emoções, você não vai fazer mais nada a não ser administrar suas emoções. Então, você tem que encontrar os seus estados naturais do ser e eles vão, através de você, eles vão mudar toda a sua perspectiva de vida. Você não vai mais correr atrás de emoções. É isso que é plenitude, é isso que é abundância. É isso que é encontrar o reino dos céus que existe dentro de você.
Então, eu não vou conseguir entrar nessa questão ali dos estados naturais e das emoções, mas eu quero que você entenda a partir de agora a diferença. Então, nós não entendemos que o que nos impede de ter sucesso é a necessidade de estar o tempo todo controlando nossas emoções. O sofrimento. O que é o sofrimento? Eu quero trabalhar três pontos, tá? 3 tipos de sofrimentos que te agarram, 3 pontos de sofrimento que te agarram, que te prendem onde você está. São 3 tipos de sofrimentos. Porque se você quer prosperar na vida, você precisa eliminar os sofrimentos da sua vida. Não faz sentido você prosperar dentro do sofrimento. Não faz sentido você querer ter dinheiro e sofrer. Isso não faz sentido. Então, vou fechar aqui um pouco para nós entendermos esses 3 tipos de sofrimento. Escreva isso. Existem 3 tipos de sofrimento que você tem que zarpar. Você tem que tirar esses sofrimentos da sua vida. E você pode fazer isso hoje. Começar, pelo menos, a fazer isso hoje. E isso vai te dar liberdade, vai te dar espaço, vai abrir um caminho para você deslanchar. Então, primeiro tipo de sofrimento que você tem que se libertar é o sofrimento que você cria agora. Nesse exato momento, você está criando sofrimento. Esse é um tipo de sofrimento. Já vou explicar o que é isso. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento do passado. Esse também você tem que eliminar. Então você tem um sofrimento do passado, você vai entender isso hoje à noite e você vai tirar esse sofrimento. Você tem um sofrimento que você cria agora, você vai parar de criar sofrimento na sua vida, porque nós somos campeões mundiais, cada um de nós tem 300 medalhas, campeão mundial no segmento de criar sofrimento o tempo todo. Nós criamos ansiedade, nós criamos preocupação, nós criamos ressentimento, nós criamos ciúme, nós criamos inveja, nós criamos insegurança, nós criamos preocupação, nós criamos inferioridade, nós criamos todos esses sentimentos o tempo todo e depois nós gastamos toda a energia lidando com eles. O sofrimento é um buraco negro, ele te suga. Imagina você com ciúme. Imagina você tendo um surto de ciúme. O que acontece? O ciúme te suga. Você não tem mais cabeça, você não tem mais força para nada. Você tem um surto de raiva. A raiva te suga, ela te consome. Isso aí, todos nós sabemos. Você está conversando e de repente a pessoa fala uma coisa e você se magoa, você se machuca, você tem um surto de ressentimento. A conversa acabou. A partir de agora é agressão. Por quê? Porque o sofrimento te suga. Então, se você está estagnado na vida, se você não está conseguindo evoluir, é por causa do sofrimento. O sofrimento é uma desgraça na vida de uma pessoa. Então, sofrimento que você cria agora, o sofrimento do passado e tem um terceiro sofrimento. O vazio interno. O sentimento de não ser completo. O sentimento de não ser bom o bastante. O sentimento de não ser o suficiente. Existe um sentimento dentro de nós que a gente não consegue muitas vezes perceber o que é. É quase que um desespero silencioso. Uma coisa que parece que não sai da gente. Esse é o sentimento de incompletude, o sentimento de não ser completo. Então nós vamos atacar esses 3 tipos de sofrimento, tá bom? Então vamos falar sobre o sofrimento que nós criamos agora, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Falamos tanto de sofrimento. E a gente sofre muito. Sim ou não?
Nós sofremos muito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta muito simples, muito comum, mas muito perturbadora. Vou repetir. O que é um sofrimento? Ressentimento, ódio, autopiedade, culpa. Nem tinha falado de culpa ainda. O sentimento de culpa, raiva, depressão, ciúme, irritação, inquietação, medo, ansiedade, preocupação, nervosismo. Tudo isso, a negatividade, tudo isso são o quê? São sofrimentos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O sentimento de incapacidade, o sentimento de não ser bom o suficiente. Falei ontem de noite, achar-se feio. Isso é um sofrimento. A pessoa que se acha feia. A pessoa que se acha burra. A pessoa que se acha uma imbecil. A pessoa que vive frustrada. A pessoa que tem um sentimento de abandono. Ninguém gosta de mim, ninguém... Tudo isso são sofrimentos. Agora, a pergunta perturbadora. Para que servem esses sofrimentos? Qual é a função de todos esses sofrimentos? Por exemplo, a inveja, o ódio, o ciúme. Qual é a função? Qual é a função desses sofrimentos todos? Eles têm algum papel, alguma função? Ó, presta atenção. Você estaria pior? Você correria algum risco se você deixasse de sentir ódio? Se você deixasse de se sentir tão inseguro, tão medroso? Se você deixasse de sentir ciúme? Você correria um risco maior? Você se sentiria pior? E se não, qual é a função desses sofrimentos? É isso que eu quero que você entenda. Todos esses sofrimentos que você tem, e que eu tenho, que nós temos, eles são desnecessários. Eles não cumprem papel nenhum. São coisas que nós criamos. Que na verdade nós nem criamos, mas eles são desnecessários. Nós não criamos eles. Eles se formam sozinhos. Os sofrimentos se formam sozinhos quando o falso eu governa a nossa vida. É aquilo que eu falei ontem de noite. Se você pudesse escolher, você escolheria ser inseguro? Você escolheria se sentir incapaz? Se você pudesse escolher, você escolheria o ódio? Você escolheria o ciúme? Você escolheria a inveja? Mas por que nós criamos o sofrimento? De onde vem o sofrimento? Pense comigo, eu quero que você separe um sofrimento que você tem, desses que eu falei. Que você separe pode ser um ressentimento, uma mágoa. Vamos falar da mesma coisa todo mundo, porque todo mundo aqui tem uma mágoa contra alguém. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu ex-marido, sua ex-esposa, seu filho, sua colega de trabalho. Alguém que você sente uma mágoa. E você sofre. É você que tem a mágoa contra a outra pessoa, mas é você que sofre. E você está magoado, chateado com a outra pessoa porque ela fez alguma coisa. Mas quem sofre por causa disso é você. Só que também é você que tem a mágoa. Isso é meio estranho, mas... Então separe essa pessoa. E você sofre porque você tem um ressentimento, você tem uma raiva, você tem um ódio, um sentimento de ódio, de raiva. Da onde vem? Por que você sente isso? Todos os sofrimentos são iguais. Todo sofrimento, ele nasce de uma só coisa. De uma não aceitação. Pega essa pessoa que você sente ódio, que você sente raiva, com quem você está ressentido. O que ela fez que você não aceita? É isso que cria esse sentimento. Você não aceita algo. Alguma coisa você não aceita. E por isso você sofre. Medo.
Por que você tem medo? Já falei ontem de noite, você só sente medo em relação ao futuro. E você sente medo porque você não sabe o que vai acontecer. Você não aceita o fato de você não saber o que vai acontecer. Se você aceitasse que qualquer coisa pode acontecer, tá tudo bem. Se você aceitasse a incerteza em relação ao amanhã, o medo desapareceria. A preocupação é a mesma coisa. Então você não aceita o fato de não saber como a coisa vai se sair amanhã, e aí você está preocupado agora. Mas você não aceita o fato de que talvez aquilo que tu quer amanhã não aconteça. Ou aquilo que tu não quer que aconteça, vai acontecer. Você não aceita essa possibilidade. Por isso você está preocupado. Então, todo o sofrimento que nós sentimos neste exato momento, tem outros dois tipos de sofrimento. Eu estou falando agora para parar de criar sofrimento. Todo sofrimento que nós sentimos nesse exato momento é uma forma de não aceitação. Você não aceita algo. É uma forma de resistência. Uma resistência inconsciente. Resistência ao quê? Você resiste. E tudo que você resiste, persiste. Então você não consegue abrir mão. Você segura. O quê? Você resiste a uma resistência inconsciente a um fato. Àquilo que é. Uma pessoa fez uma coisa, a pessoa disse uma coisa, você não aceitou e você não aceita e você resiste a isso. Agora, da onde que vem o sofrimento? Da onde que vem a resistência? Do julgamento. Você julgou essa situação. Você diz, isso não é justo. Isso não deveria ser assim. Então, no nível do pensamento, toda resistência é uma forma de julgamento. E aí nós somos cristãos, nós somos super cristãos, mas nós nunca nos damos conta de que Jesus insistia, não julgue. Por que não julgar? Porque se você julgar, você vai ser expulso do reino dos céus. Por quê? Porque você vai ficar preso na sua mente. Você está preso no falso eu. Você é expulso do reino dos céus, que é o sagrado que existe em você, que são os estados naturais do ser. E você é arrancado do paraíso e você é jogado no inferno, onde você sofre. O sofrimento você cria porque você julga. Mas isso ninguém dá bola. As pessoas, isso não é importante, não julgar. Como é que eu vou viver se eu não julgar? Outra coisa, perdoar. O que é perdoar alguém? Perdoar alguém é você simplesmente aceitar o que é. A pessoa fez isso, tá tudo bem, tá perdoado, eu aceito. Ela fez isso. Foi um erro? Não sei, ela fez isso, mas está perdoado. Não vou nem me ater a isso, não vou pegar isso, não vou trazer esse inferno para mim. Perdoa. A gente entende o perdão como uma autoridade moral sobre o outro. Eu sou santo, o outro é pecador, então eu te perdoo. O perdão não é uma coisa que você faz para o outro. O perdão é uma coisa que você faz para si. O perdão não liberta o outro do pecado. O perdão liberta você do pecado. Você não tem que nada perdoar o outro, você tem que perdoar o seu julgamento. Presta atenção. Regra número 1, Jesus disse, não julgue. Se você não julgar, não vai ter nada para perdoar. Você só precisa perdoar se você infringe a primeira lei. Aí você julga e agora você assume o papel de juiz, de soberano, e agora você vai perdoar ou não. A gente não entende essas coisas, mas
eu estou falando que todo sofrimento que você cria é você mesmo saindo do sagrado, do terreno sagrado, você julga, você assume um papel que não é seu, você come todo o tempo a fruta do conhecimento, que é a fruta do bem e do mal. Do bem e do mal, você julga, agora eu sei o que é mal, eu sei o que é bom e eu vou julgar os maus, eu vou julgar os bons. E aí você é expulso do paraíso por causa disso. Então, se você parar de julgar, você para de ter sofrimento. E aí você diz, mas aí eu vou virar um fantoche, aí eu vou virar um tapete, todo mundo vai pisar em mim, todo mundo vai me tirar de palhaço. Qual é a maior palhaçada da vida? É você olhar para o outro e dizer, eu não aceito isso que você fez, e daí você sofre. Você vai para o inferno por causa disso, porque a pessoa que sofre é aquela que não aceita, aquela que cria o sofrimento através da não aceitação. Isso é difícil porque existe na nossa cabeça uma disfunção. Tudo que eu estou falando aqui se trata de uma disfunção do ser humano. E isso tudo está explicado dentro dessas próprias histórias, como a história de comer a fruta do conhecimento. De você comer a fruta do bem. E o que te faz comer a fruta do conhecimento? O que fez Adão e Eva comer a fruta do conhecimento? Não foi uma serpente tagarela? Você não tem uma serpente tagarela aqui na sua cabeça? A serpente tagarela fica o tempo todo dizendo faça isso, faça aquilo, não aceite isso, A serpente tagarela é que julga. E por causa disso nós somos arrancados, expulsos do paraíso. Então, no nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. Você sente uma negatividade. E aí, tem uma coisa assim, preste atenção. Se você pensou sobre essa pessoa, tá? Então, o fato de você não aceita o que essa pessoa fez. Isso aqui é não aceita. Você não aceita o que essa pessoa fez e por causa da sua não aceitação. Não é o que o outro fez. É o seu julgamento. A sua não aceitação cria o sofrimento. E esse sofrimento ele tem uma intensidade. E essa intensidade ela varia de acordo com o grau de resistência. Se você não aceita de jeito nenhum, você sofre muito. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, não aceito, mas de jeito nenhum. Sofrimento alto. Não aceito, mas tá bom, mas não aceito. Sofrimento baixo. É você que cria o seu sofrimento. E o sofrimento, e o que é a não aceitação? A não aceitação, o grau de não aceitação, a intensidade com que você não aceita, depende da intensidade com que você se identifica com algum pensamento. Você se identifica muito com um pensamento, aí qualquer coisa que a outra pessoa faz é um atentado, é um terror contra o que você acredita e você sofre muito. Então o sofrimento, pensa nessa pessoa que você separou mentalmente. Qual é o grau de não aceitação? Se esse grau é muito intenso, o sofrimento é muito intenso. Se esse grau de aceitação é leve, é pouca coisa, você sofre pouco. Então, o sofrimento varia de intensidade de acordo com o grau de resistência àquilo que é. E aí, por que eu estou falando do sofrimento que você cria agora? Porque você geralmente não aceita o que é agora.
Você está preso também no passado, mas você geralmente não aceita o que é agora. Uma pessoa diz algo e você se ofende. Lógico que depois você fica preso nisso que ela falou. Mas você imediatamente rejeita o que ela falou, não aceita, resiste e você cria esse ressentimento, essa mágoa. Isso é muito importante. Para a sua riqueza, para o seu bem-estar, para a sua abundância, para a sua plenitude. E aí nós temos um hábito, porque quando você está identificado com o falso eu é o quê? O falso eu é a identificação com o passado. Isso é o falso eu. O falso eu, construir a casa sobre a areia, é você se identificar com o passado. As coisas que você viveu no passado, você tira uma noção de eu com as coisas. Por exemplo, se você se acha incapaz, o sentimento de incapacidade vem do passado. A sua noção de eu, o seu eu, ele é construído no passado. E o que acontece? Como é que você se liberta? O condicionamento é o passado. É a condição que você criou do passado. Então você acha que você é o seu condicionamento. O passado é o pensamento. O pensamento nasce do condicionamento. E o mais estranho é que o condicionamento é o pensamento. Aliás, o conhecimento. Não existe... Todo conhecimento é velho. Todo conhecimento é passado. E a gente se apega ao passado, se apega ao conhecimento. Você come a fruta da árvore do conhecimento. E aí você usa esse conhecimento, seu condicionamento, que são as suas crenças, você usa isso como parâmetro, como código de lei, para julgar o quê? Para julgar o que acontece agora. E o que acontece quando você aceita o agora? Quando você aceita o agora, o que acontece com o passado? O passado some. Por quê? Porque você está agora no agora. Você aceitou o agora. Então, o falso eu, ele não aceita nunca o agora. Ele sempre tenta fugir do agora. Você tem sofrimento. Qual é o sofrimento? Porque você não aceita o agora. E por não aceitar o agora, você cria sofrimento. E você sente esse sofrimento quando? Agora. Só que a mente diz o seguinte, agora você está sofrendo. Então, vamos projetar a salvação do sofrimento para o futuro. Então, viver do falso eu é viver do passado e do futuro e nunca aceitar o agora. Então, a mente sempre procura negar e escapar desse momento. Eu não posso aceitar o que essa pessoa fez. O que a pessoa fez se torna o modo como as coisas, o agora se manifesta para você. Então, quanto mais você se identifica com a sua mente, com o seu conhecimento, com o passado, mais você sofre. E isso você sabe. Se você olhar uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa que sempre está para baixo, ela tem um código de leis muito restrito. Ela não aceita nada, ela reclama de tudo, nada está bom. Ela julga o tempo todo, ela julga tudo e às vezes é um julgamento mental. E quanto mais você respeita, quanto mais você aceita o agora, quanto mais atento, quanto mais aberto você está, mais você se liberta do sofrimento, mais você se liberta da dor. A aceitação, ela até, quando você aceita uma coisa, isso não muda a coisa. Se você aceita o comportamento da outra pessoa, isso não muda a outra pessoa. Se você aceita o fato da pessoa ser desonesta, a pessoa vai continuar sendo desonesta. A aceitação não muda o outro. A aceitação muda você.
O julgamento também não muda o outro. Afeta você, a dor, o sofrimento. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não. 7 vezes 70. Quer dizer, sempre. A mente tem o hábito de negar ou de resistir o que acontece. E isso é uma armadilha, porque assim o falso eu se mantém no poder. A mente, ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem passado e sem futuro. Por isso ela vê o agora como uma ameaça. Por isso que ela vive fugindo o tempo todo. Então você tem que entender que você nunca consegue pensar sobre o agora, sobre este momento. Você só consegue estar presente. Pensar você só consegue em relação ao passado e o futuro. Então se você pensa o tempo inteiro, se a voz na sua cabeça nunca se cala, você nunca está presente, porque você sempre está pensando em relação ao passado e ao futuro. Pode ser um passado imediato, pode ser um futuro imediato, mas você sempre está oscilando entre o passado e o futuro. A aceitação vai fazer com que você viva nesse momento, porque você não tem mais nem o que pensar, você não tem mais nenhum... Observa a maior parte do seu pensamento, se ele não é um julgamento. Aí você diz, mas nós não precisamos do tempo e da mente. Sim, você precisa do tempo e da mente. Você precisa da mente e do tempo. Mas você não pode deixar que elas assumam o controle da sua vida. Você não pode deixar que o pensamento assuma o controle da sua vida. Você não pode deixar que o passado assuma o controle da sua vida. Você não pode deixar que o futuro assuma o controle da sua vida. Mas o que é deixar o passado? O que é deixar o futuro assumir o controle da sua vida? Ontem nós vimos, quando é a vida? A vida é agora. Quando o passado assume o controle da sua vida? Quando você traz um ressentimento de 6 meses atrás para infernizar o seu agora. E em vez de você construir a sua vida no agora, você está remoendo o que aconteceu 4 meses atrás. Quando é que você permite que o futuro tome controle da sua vida? Quando você enche a beleza, o encantamento, a vivacidade, a vibração da vida desse momento com o seu futuro. Você está preocupado com o que vai acontecer em 2025. E você traz essa preocupação e mata o seu agora. O futuro, a mente tomou conta, o tempo tomou conta da sua vida. Esse é o sofrimento que você cria agora. Esse é o sofrimento que você cria agora. E quando o passado e o futuro assumem o controle da nossa vida, isso não significa que você não vai mais planejar, isso não significa que você não vai mais querer coisas, mas existe uma maneira de você fazer isso sem se perder nisso. E todo o sofrimento que você cria agora, ele vai se acumulando. E o que acontece? Ele vai deixando vestígios de dor em você. Você cria todo o sofrimento do passado, todo o sofrimento que você criou no passado, você já deixou alguma vez uma janela aberta? Você já deixou alguma vez uma janela aberta por vários dias numa casa? O que acontece quando você deixa uma janela aberta? Você passa o dedo no móvel e você vê que tem poeira. A poeira veio da onde? Ela chegou de algum lugar, ela se depositou. Todo o sofrimento do passado, enquanto você não é capaz de acessar,
de viver num estado de presença, você vai criando sofrimento. E o sofrimento que você cria, ele vai acumulando resíduos em você. Uma pessoa que sofre muito, dá para ver no rosto se ela sofre muito ou não? Dá para ver no corpo se uma pessoa sofreu muito ou não? Claro que dá. Uma pessoa que sofre muito, ela tem sinais visíveis de sofrimento no corpo dela. Então, o que acontece? O sofrimento ele vai acumulando resíduos. Então, imagina, você tem, ao longo dos anos, quanto tempo você está criando sofrimento porque você não sabe o que eu estou te explicando aqui? Então você está aqui, isso aqui é você, tá? Vou desenhar aqui uma pessoa bem bonita, isso aqui é você, tá? E o que acontece? Aí você vai criando sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é uma emoção. O que é uma emoção? A emoção é o reflexo do pensamento no corpo. Quando você tem um pensamento que cria raiva, todo o corpo fica agitado. Por quê? Porque a energia do pensamento, que é a raiva, vai para o corpo, criando a emoção chamada raiva. Então agora você tem um surto de raiva. O que acontece com essa energia, essa emoção? Parte dela volta para a mente e alimenta a mente. Por isso que quanto mais você pensa sobre o que te causou raiva, mais forte fica a emoção no corpo. Quanto mais forte fica a emoção no corpo, mais agitado você fica. Uma vez eu fui visitar um negócio em Porto Alegre. Era um centro de estudos científicos, era uma coisa de ciências do Estado, onde o Estado tinha lá estudantes que eram cientistas que trabalhavam num programa do governo lá. E aí eu fui visitar lá o pessoal, um amigo meu era diretor, e aí eu peguei o elevador e nós fomos subindo no elevador e tinha uma mulher que era uma cientista. E essa mulher era uma cientista e ela trabalhava naquele local. E alguém tinha estacionado o carro, um visitante, eu acho, tinha estacionado o carro na vaga dessa doutora. E essa doutora se afligiu tanto com isso, que ela disse, eu acho que vou desmaiar. Ela estava tão nervosa porque ela teve que andar várias voltas para achar um estacionamento, teve que deixar o carro lá longe na rua, quando alguém ocupou o estacionamento dela. E ela se sentiu, não aconteceu nada. Ela nem conversou com ninguém, era tudo criação do pensamento. O pensamento criou tanta energia ruim no corpo dela que ela achou que ela ia desmaiar. Quem nunca passou por isso? Você começa a ruminar uma ideia, isso não é justo, isso é injusto, como é que podem fazer isso comigo? E você cria tanto sofrimento. Só que o que acontece? Esse sofrimento ele vai para algum lugar, mas resíduos vão se acumulando em você. Aí você tem 30 anos de sofrimento. 30 anos inconscientemente criando sofrimentos. E esse sofrimento ele vai se acumulando. Esses resíduos que se acumulam, eles vão se misturando com o sofrimento que você cria agora e eles vão se alojando na sua mente e no seu corpo. Isso inclui, inclusive, o sofrimento que você viveu na infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que você nasceu, pelas atrocidades, pelo bullying, pela violência que você não entendeu quando você era criança. Você não tinha discernimento, seu pai e sua mãe brigando e você sofrendo,
muitas vezes sofrendo abuso, violência emocional, violência psicológica. Então tudo isso vai se acumulando. E todo esse sofrimento, ele cria um campo de energia negativa que ocupa o seu corpo. Se você olhar para esse corpo como se ele fosse uma entidade invisível com características próprias, vamos supor que fosse um dragão, um parasita, alguma coisa que vive dentro de você e que tem características próprias, aí você estaria chegando na verdade. A maioria de nós tem isso aqui dentro de nós. Isso se chama corpo de dor. É um corpo de dor que vive em nós. E ele se apresenta em duas modalidades. Ele pode estar ativo, em erupção, em movimento, ou ele pode estar inativo. Em muitas pessoas ele passa muito tempo inativo, mas chega um momento que ele acorda. E como todo corpo vivo, quando o corpo de dor acorda, ele quer comida, ele quer alimento. Ele precisa se alimentar com algo. Dor só se alimenta de dor. Então o que ele faz? Quando ele desperta, ele quer sofrimento. Então ele quer criar sofrimento. Ele quer criar sofrimento em nós ou nos outros. E às vezes nos dois. Então quando você tem aquela pessoa, aquele amigo, que parece uma pessoa muito calma, muito tranquila, e de repente ela explode, ela se torna um monstro, e você diz, meu Deus, da onde isso veio? Eu nunca conheci ele, meu Deus, enlouqueceu, pirou, e é uma pessoa que se torna tremendamente agressiva. O corpo de dor que despertou. E esse corpo de dor, ele pode ficar inativo. Eu lembro do meu corpo de dor. Eu até dizia, ele é como uma menstruação. Ele vem todo mês. Eu podia ser a pessoa mais calma, mais tranquila, mas aí chegava o corpo de dor. E aí quando eu comecei a observar o corpo de dor, que eu deixei de ser explosivo, que eu deixei de gritar, aí ele se voltava contra mim mesmo. E eu me tornava depressivo, angustiado. Muitas pessoas cometem suicídios em momentos assim. Mas tem pessoas onde o corpo de dor está 100% do tempo acordado. Alguém profundamente infeliz, o corpo de dor desperta, ele fica acordado. Algumas pessoas passam a vida inteira tomadas pelo corpo de dor. Tem relacionamento que não são entre dois indivíduos, entre duas pessoas. São dois corpos de dor. Eles precisam um do outro para se alimentar. Eles vivem brigando. E nessas brigas, eles se nutrem, eles se alimentam. E aí daqui a pouco está tudo bem de novo. E você diz, o que esse casal tem? Eles vivem brigando e daí de repente estão num grude de novo. É aquela história do entre tapas e beijos, é ódio e desejo. Viu que eu sei cantar? Então o que acontece? Isso é o corpo de dor. E existem gatilhos que despertam o corpo de dor nas pessoas. O que é o gatilho que desperta? Por que existem tantas brigas entre famílias? Por que existe tanta briga entre familiares? Porque a maioria dos corpos de dor, por exemplo, o corpo de dor da mãe, não a mãe não, o corpo de dor da mãe conhece todos os gatilhos para ativar o corpo de dor da filha. E aí quando o corpo de dor da mãe desperta, ele puxa os gatilhos da filha. Daí
desperta o corpo de dor da filha. E aí acontece a agressão, acontece o sofrimento. Acontece o saciar da fome. E aí, as famílias, elas, como o marido também conhece o corpo de dor da mulher, a mulher começa, quando a pessoa diz, pisou no meu calo. Agora não tem mais, agora pisou no meu calo, cutucou a onça com a vara curta, tocou com o dedo na ferida, despertou o corpo de dor, agora sai de perto. Que o corpo de dor quer sofrimento. Então, o que acontece? Tudo isso é inconsciente. Nós não temos consciência disso. O corpo de dor, ele só consegue tomar conta da gente se a gente não tem consciência dele. O corpo de dor, ele só sobrevive se ele consegue assumir. Ele só vive através de nós. E para viver através de nós, ele precisa assumir a nossa identidade. Aí você se torna esse pavio curto. Você se torna hoje qualquer pé de galinha dá uma sopa. Por quê? Porque o corpo de dor está desperto e ele quer comer. E ele quer agredir. Então alguém está perguntando como se elimina o corpo de dor? Consciência. Você observa quando ele vem. Lógico, eu não vou conseguir explicar isso tudo. Talvez a gente vá ter que fazer uma outra série. Mas você precisa estar consciente. Você já, a partir de agora, você já vai identificar quando o corpo de dor desperta. Como é que você sabe se é o corpo de dor? Quando a agressão é pequena e a reação é gigante. Quando há uma desproporção gigantesca entre a reação e o que causou a reação. Às vezes, o que eu fiz? Não falei nada. Calma, eu só disse isso. Quer dizer, você despertou o corpo de dor. Você disse uma coisinha, mas essa coisinha despertou o corpo de dor. Há uma desproporção gigantesca. E às vezes as pessoas fazem isso com a gente. Entendeu? Então você sabe agora, quando você fica tremendamente... Por exemplo, o corpo de dor no trânsito. A pessoa dá sinaleira e você... O que ele está querendo se meter? O que ele está querendo se meter? E o cara precisa entrar porque ele precisa sair ali, mas você fica pressionando ele. E aí ele se mete na sua frente. E aí você baixa a janela e você grita. O corpo de dor acionado, por quê? Porque o cara só quer entrar. Por que você buzina, grita, xinga desse jeito? Entendeu? Então, esse é o terceiro sofrimento. É o terceiro sofrimento. É o sofrimento que você acumulou ao longo do passado e que vai se juntando com o sofrimento que você cria agora. E isso cria esse... Só que assim, isso é bem mais amplo, bem mais complexo. Eu não vou... Precisava talvez 5 aulas para explicar bem direitinho o que é o corpo de dor, mas eu quero que você saiba por que a gente não consegue prosperar na vida. Tu imagina se toda semana o teu corpo de dor desperta e cria confusão na sua vida. Você não se dá com seu chefe, você não se dá com sua mulher, você não se dá com seu marido, você não se dá com seus pais, você não se dá com sua mãe, mas você queria viver bem. Mas toda hora você está criando problemas. Toda hora nós estamos criando dreno de energia. Toda hora nós estamos... isso tudo é inconsciente. Isso tudo é inconsciência. E aí, além disso, tem um terceiro tipo de sofrimento, que é
o sentimento de não se sentir completo. O sentimento de você se sentir insuficiente. Como se você... Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não sou bom o suficiente. Mas quem é que não é ninguém? Você não é ninguém? Quem você é então? Não, eu não sou ninguém. Eu ainda não fiz nada. Existe esse vazio dentro de nós. A gente acha que a gente precisa se tornar alguém. Mas veja como isso é insano. Você quer se tornar alguém, mas quem você é? Você se identificou com um ninguém, você se identificou com um zero, e a partir disso você quer construir alguém. Você acha que você não é nada, você se identificou com essa ideia de que você não é ninguém, e aí você agora quer construir alguém. Quer dizer, você quer construir abundância, você quer construir plenitude desse sentimento de escassez, desse sentimento de que você não é nada. Como é que você quer prosperar na vida? Como é que você quer se dar bem na vida se você acredita que você não é ninguém? Se você acredita que... tem aquela expressão também de Jesus que ele diz o seguinte: quem muito tem, a quem muito tem, mais será dado. A quem nada tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quer dizer, se você se desconecta do todo, se você se torna um ramo cortado da videira, se você se desconecta da sua natureza mais profunda, você se torna um fragmento isolado. Você se torna um ramo cortado da videira. A seiva da videira não passa mais através de você. Você agora está preso nesse pedacinho de ramo separado da videira. Então existe um sentimento de escassez, por quê? Porque você não tem mais raiz na videira. Então você não tem mais muito. E lógico que se você se tornou uma videira separada, aliás, um ramo cortado da videira, se você está separado da videira, até aquela seiva que existe no ramo, ela vai secar, ela vai desaparecer. Então, para você entender isso, nós temos, e isso é uma ilusão generalizada, nós temos a ideia insana de que abundância e plenitude são coisas externas. Que você busca a plenitude, a abundância no mundo. A plenitude e a abundância é um estado de espírito. É uma compreensão da vida. A plenitude e a abundância nasce de você compreender a vida. Ok, eu compreendi quem eu sou. Então, eu me sinto pleno, eu me sinto abundante. Mas como nós não entendemos quem nós somos, como nós nos separamos da nossa natureza mais profunda, nós nos sentimos como um ramo cortado da videira. E agora nós saímos por aí em busca da plenitude. A maioria de nós vive numa profunda sensação de falta. E isso causa infelicidade, isso causa sofrimento. Neste momento. Então, a maioria de nós vive numa profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro psicologicamente. Em algumas pessoas isso é consciente, em outras não. Quando você não está consciente disso, você tem uma sensação inquietante de que você não é respeitado,
de que você não é bom o suficiente, de que ninguém te valoriza, de que ninguém dá a mínima para você, que todo mundo te despreza. É um sentimento consciente de falta. Na forma inconsciente, essa sensação ela se manifesta de maneira indireta, como um anseio. Você não sabe o que você quer, mas você falta alguma coisa. E muitas vezes você abre a geladeira e começa a comer. Por quê? Porque falta alguma coisa. Mas o que falta? Eu não sei. Deixa eu olhar o que tem para comer. O excesso de comida, muitas vezes, é para suprir uma falta psicológica inconsciente que você não tem. Então, na forma inconsciente, Sartre, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele escreveu um livro chamado Náusea. É a náusea diante da vida. O que é uma náusea? É um constante mal-estar. Esse mal-estar não nos mata, mas ele também não nos permite se sentir bem. Você já estava num ônibus com náusea ou num avião com náusea? É aquele desespero, mas nada acontece. É uma necessidade ou uma carência interna. E aí a gente busca compulsivamente uma forma de gratificar essa ausência, de gratificar essa falta. E aí a gente tenta preencher o buraco que a gente sente com relacionamentos, muitas vezes relacionamentos problemáticos, porque quanto maior o drama, maior quanto mais o drama na sua vida, mais distração desse buraco. Ou compras compulsivas e aí você se endivida. Então, a gente busca suprir essa carência, essa deficiência que a gente sente. E mesmo quando a gente consegue coisas boas, a gente percebe logo que o buraco ainda está ali, que o buraco não tem fundo. E aí as pessoas veem que elas realmente estão com problema. Por quê? Porque elas não conseguem mais se enganar. Isso aconteceu comigo. Eu era pobre, não tinha nada. E aí eu queria porque, meu Deus, eu preciso porque eu preciso para me preencher. De repente eu era conhecido, tinha livros na lista dos mais vendidos da Veja, tinha dinheiro, e aquela náusea, aquele mal-estar continuava. E aí eu pensei, mas então não é isso? Aí vão buscar mais coisas, quem sabe falta mais uma coisa, mas aí de repente você percebe. E tudo isso é desconexão com nós mesmos. Então, enquanto o falso eu dirige a nossa vida, enquanto o falso eu conduz a nossa vida, nós não conseguimos nos sentir à vontade, em paz, completos, abundantes, plenos, exceto talvez em breves períodos quando acabamos de ter um desejo satisfeito. Mas preste bem atenção, mesmo quando você alcança uma coisa, não é essa coisa que você alcançou que supre a sua necessidade. O que acontece? Quando você quando você alcança uma coisa, você por um momento você para de buscar. E é esse parar de buscar que te faz sentir bem. Não é a coisa em si. Mas, de repente, você não está buscando nada. E quando você não busca, você está onde? Você está no presente. Você está aqui agora. Você não está mais correndo atrás. Você alcançou. E aí você acha que você se sente bem porque você alcançou. Não, mas você se sente bem porque você parou de correr. E aí você está conectado com a vida. A vida finalmente tem uma pequena brecha onde ela se manifesta e você se sente bem. Vocês estão entendendo isso? Porque isso é um pouco contrassensual. Às vezes eu pareço que eu estou querendo contradizer o que todo mundo diz, porque quando eu olho o que alguém fala, eu digo, meu Deus, mas não é assim, não é isso. E tudo
Eu falei lá no início da nossa terceira aula, da primeira aula das 3 aulas, eu disse, se você quer uma mudança profunda na sua vida, uma mudança verdadeira, uma mudança duradoura, é nisso que você precisa se focar, em aumentar a sua consciência. Quando você se torna consciente de todas essas coisas, a sua vida muda. Muda em todos os aspectos. Muda em todos os aspectos. Então você não precisa, às vezes a gente acha que a gente tem um zilhão de problemas e você quer resolver todos os problemas. É como se você tivesse uma mangueira de 5 metros e aí você quer fechar um buraquinho, aí quando você fecha ela estoura ali, aí você corre ali e aí você vai ali, aí você está o tempo inteiro correndo, fechando o buraco. Quando na verdade é só você mudar a mangueira, tira o foco. Consciência, se torne consciente, desperte do pesadelo. Desperte do pesadelo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nessas 3 noites. Eu vou me organizar para a gente fazer uma série sobre trabalho. Porque lembre-se sempre, a gente tem 3 propósitos, tá? A gente tem 3 propósitos. Quais são? Expliquei ontem de noite. 3 propósitos. A gente tem o propósito secundário, o propósito primário. O propósito primário, ele é voltado ao ser. Essas 3 aulas que eu falei, que eu fiz, elas são do propósito primário. Você responder a pergunta fundamental, a pergunta básica: quem sou eu? Quem é você? Porque se você tem uma falsa noção de eu, se você, como eu expliquei, construiu a sua casa sobre areia, você vai passar a vida inteira preocupado pensando quem eu sou. E toda opinião contrária à opinião que você tem sobre si vai mexer com a sua estrutura. Então, propósito primário, quem sou eu? Sobre o ser. Propósito secundário é sobre o fazer. Mas para o fazer ter sentido, primeiro você precisa saber quem você é. Mas o fazer é importante. Por quê? Porque uma vez que você descobre quem você é, uma vez que você encontra o ser, o fazer é a manifestação do ser no mundo. A pessoa diz assim, eu não sei qual é meu propósito. Você procura o seu propósito na mente? Aí tu não vai encontrar ele. Você procura o seu propósito no passado. O propósito é uma coisa que se manifesta do ser. Então você tem o propósito primário, que é o ser, propósito secundário é o fazer. O propósito primário, ele é vertical, ele é para dentro. Você afunda na consciência, afunda naquilo que você é. Quanto mais consciência, mais luz. E essa luz, o propósito secundário, o fazer, é a luz do ser se emanando no mundo. Você é a luz do mundo. Mas você tem que trazer essa luz, encontrar ela e trazer ela para o mundo. E tem o terceiro propósito, que é o alinhamento dos dois. Quando eu falo de carreira, quando eu falo dessas coisas de poder pessoal, eu estou falando do propósito secundário, do fazer, que também é parte da sua vida. Pessoal, vamos lá então, meus amigos e minhas amigas, tá? Obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado por estarem aqui e tamo junto. Forte abraço.